Bíblia, lá então em Mateus, capítulo 6, versículo 5. Vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Vamos entender a importância que é a oração do Pai Nosso. Não é simplesmente uma reza, não é simplesmente uma oração. Não, ela é muito mais profunda. Mateus capítulo 6, versículo 5. Achei. Diz assim: a oração modelo. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão, que quer dizer a sua recompensa. São um bando de hipócritas. Tu, porém, falando para nós, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis vãs repetições, como fazem alguns pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por esta razão, vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem os homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então aqui, o próprio Jesus ele está nos dando um diagrama de como devemos orar. Aqui ele cita os fariseus. Por que os fariseus? Que os fariseus gostavam de dizer que eram bons de oração, então ficavam na sinagoga orando para todo mundo. Sinagoga era como se fosse igreja hoje, um templo, Então o que acontece? Eles ficavam orando para todo mundo ouvir, mas não para dizer que estava falando com Deus, e sim para mostrar para as outras pessoas que eles sabiam orar. Quando a gente tem que ter a noção que quando eu oro, eu estou falando com Deus. Não importa se o irmão vai ouvir ou não vai ouvir, eu tenho que estar ligado com Deus. E por isso que ele fala, ele dá o exemplo, não que toda vez que a gente vai orar, a gente tenha que se trancar no quarto e orar a Deus. A gente pode orar em todos os lugares, mas o que ele está querendo dizer? Isso está querendo dizer de exclusividade. Deus ele precisa ter um momento conosco, nós precisamos ter um momento com Deus. Quando ele fala aqui de eu chegar no meu quarto, trancar a porta e falar com ele em secreto, e ele que me ouve em secreto e me vê em secreto vai me responder, isso fala de um tempo com Deus. A oração é um tempo não que eu gasto, mas que eu invisto com Deus.
É um tempo a qual eu me programo para falar das minhas necessidades, engrandecer o nome de Deus, falar das minhas dificuldades, o que eu preciso, o que eu tenho errado, o que eu preciso, consertar na minha vida. Este é um momento, a qual, usando um termo da minha época, não sei nem se é da época de vocês, rasgar o verbo. O que é rasgar o verbo? É você falar verdadeiramente o que você precisa, o que você necessita, o que está acontecendo. Pai, eu tenho acontecido isso comigo, eu necessito isso, essa área eu não consigo me libertar. Toda vez eu peco nisso. Senhor, me dá forças. Eu lembro quando eu era novo convertido e tinha uma área da minha vida que eu não conseguia me libertar de jeito nenhum. Tinha uma área que eu sabia que era errado, mas eu, dentro de mim, eu não conseguia me libertar. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, Eu orava a Deus a cada dia, Senhor, me perdoa. Mas no outro dia eu estava fazendo a mesma coisa. Eu não tinha forças para me libertar daquilo. Desde o momento que eu falei, Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda a eu me livrar desse pecado. Foi do momento em que eu me ajoelhei, me humilhei, declarei a grandeza de Deus sobre a minha vida e pedi ajuda a Ele. Falei, Senhor, me ajuda, porque isso daqui é mais forte do que eu. Foi o momento em que Deus interveio com a grande misericórdia, a graça dele, e me libertou daquele pecado a qual eu cometia sempre, mesmo às vezes já estando na igreja. Então o que acontece? Nós precisamos entender que esse momento a qual eu me tranco no quarto ou tenho um momento de intimidade com Deus através de oração, eu preciso abrir o meu coração para Ele, declarar aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso, como se um filho estivesse falando para o seu pai de carne, o seu pai carnal. Pai, eu preciso disso. Pai, acontece isso, me ajuda. Eu não consigo. É como se fosse uma conversa. E ele fala mais, ele fala assim, não devemos fazer vãs repetições. O que é vãs repetições? São aquelas consideradas rezas, Nós sabemos que em outras religiões, a pessoa peca, vai lá, o sacerdote fala assim, você reza tantos isso, reza tantos aquilo, faz isso tantas vezes e pronto, seu pecado está perdoado. Isso é vãs repetições, Eu estou rezando, não orando, a mesma coisa, todo dia, toda hora, Deus, Ele sabe o que nós precisamos, mas nós temos que abrir no nosso coração sem muitas repetições. Fala, Daniel. Rezar é pecado? Rezar sim, orar não. Rezar do original fala repetição, como a Ave Maria, como oração de São Pedro, como oração de Paulo, não sei, Santo Expedito. Isso são considerados rezas, são repetições, são coisas que saíram do coração humano e não vieram de Deus. Por quê? Primeiro que esses próprios santos, eles não podem interceder por ninguém. Somente Deus. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único intermediador. Então nós vamos aprender um modelo de oração que nós devemos fazer através do Pai Nosso. Primeira coisa que o Pai Nosso vem e fala para nós, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que quando eu oro isso, quando eu falo isso, eu entendo? Primeiro, que Deus está no céu.
O que Deus está no céu? Eu declaro a soberania de Deus sobre a minha vida. Eu entendo que Deus é maior do que eu, é maior do que todas as coisas e que Ele está acima de mim. Quando eu declaro Pai Nosso que estás no céu, eu estou declarando que Ele é infinitamente superior a mim, a qualquer ser humano neste mundo e que está acima de qualquer coisa neste mundo. Então eu entendo que Ele é ao qual o Deus verdadeiro qual eu tenho que buscar. Por quê? Porque Ele está nos céus, Ele está acima de tudo, dos anjos, dos principados, das potestades. Então Deus está, o Pai nosso, o Pai verdadeiro, aquele a qual nos criou, criou os nossos pais, criou todas essas coisas a qual nós hoje usufruímos. Ele está no céu, Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A segunda parte que fala, santificado seja o teu nome. Isso fala o quê? De adoração a Deus. Nós temos que adorar em todo tempo a Ele. Entender que o nome dele é santo. O que é isso? Não há pecado em Deus. Não tem como haver pecado em Deus. Ele é santo, Ele está sobre todas as coisas. Nós precisamos entender que a santidade dele não muda. Não há sombra de variação no seu nome, naquilo que ele fala. Se ele falou, ele vai cumprir. Então, quando oramos o Pai Nosso, entendemos que Deus é santo, que temos que adorá-lo, que temos que louvá-lo, que temos que exaltá-lo. É isso que precisamos entender. Deus, ele foi feito para ser adorado. Nós fomos feitos, para adorar a Deus, porque Deus sempre existiu. Então nós fomos criados para adorar a Deus na sua santidade. Eu preciso entender isso, nós precisamos entender isso. Deus tem que ser exaltado em todo tempo, porque Ele é santo, porque Ele é Senhor das nossas vidas, porque Ele é Todo-Poderoso, porque Ele é santo. Então, santificado seja o teu nome. Nós entendemos através dessa parte que devemos adoração a Deus em tudo, em o nosso modo de pensar, em o nosso modo de agir, em o nosso modo de falar, em o nosso modo de tratar as pessoas, em o nosso modo de estar com as pessoas que são cristãs e que não são cristãs. Então, tudo nosso precisa adorar a Deus. Por quê? Porque Ele é santo. Porque o seu nome é santo. Porque o seu nome tem poder. O nome de Jesus, a palavra de Deus diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando eu declaro diante do Pai Nosso, que santificado seja o teu nome, eu preciso entender que Deus precisa ser adorado, tem que ser adorado através da minha vida e através das pessoas que estão ao meu redor. Todo ser humano precisa entender isso. Outra parte que fala: venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Quando oramos isso, quando oramos venha o teu reino, Maria Eduarda, é o que? É o reino de Deus. Vem sobre as nossas vidas. A segunda parte completa: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quando nós chamamos venha o teu reino, tudo que acontece plenamente no céu, nós chamamos a existência para acontecer aqui na terra. Por isso que a gente fala que para Deus não há impossível. Porque Ele é Deus. Com um piscar de olhos ou com um estalo, Ele pode fazer coisas que seriam impossíveis acontecer.
Por isso que essa oração que Jesus deixou, o Pai Nosso, é poderosa, porque quando chamamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o que acontece? Nós queremos trazer a vontade de Deus, que é no céu, para aqui na terra. O que é isso? Pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, as nossas vidas sendo abençoadas, pessoas sendo alcançadas e adquirindo a salvação. Então, nós entendemos que através deste versículo que o poder que está sobre o trono dos céus, sobre o reino de Deus, ele vem sobre a terra. O que é isso? No céu há dor? Não. No céu há morte? Não. No céu a doença? Não. Então, quando nós chamamos o venha o teu reino sobre a terra, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, nós trazemos os milagres, nós trazemos o poder de Deus, nós trazemos as coisas que o ser humano não consegue explicar, trazemos aqui para a Terra. Por isso que existem os fenômenos que a ciência tenta explicar, que estudiosos tentam explicar, mas que nós que somos cristãos entendemos que é o poder de Deus. Né? Quando um cego que nasceu cego passa a ver, quando um paralítico levanta e anda, quando um mudo fala, quando a vida de um mendigo ou de uma pessoa que está prestes a se matar é restaurada. O que entendemos isso? Isso é o céu vindo sobre a terra, o reino de Deus através da oração do Pai Nosso vindo sobre a terra. É muito importante a gente entender isso, que nós não podemos ficar limitados somente no que vemos, porque a fé não é baseada naquilo que vemos, e sim naquilo que acreditamos. Se acreditamos que Deus é o Deus do impossível, que Ele pode fazer coisas inimagináveis, nós, através da oração, chamamos à existência aquilo que não existe para passar a existir. Por isso esta oração do Pai Nosso, ela tem poder, ela é importante. Não é simplesmente uma vã repetição igual muitos fazem. Oram todos os dias, nós vemos às vezes, numa roda de futebol, o pessoal reza o Pai Nosso, a Ave Maria, virou-se o quê? Uma vã repetição, mas não. Essa é a única oração que Jesus deixou como importantíssima na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nada é impossível aos olhos de Deus. Nada é impossível para Deus. Um sonho que parece impossível, mas eu não consigo realizar isso, eu não tenho capacidade de chegar a esse lugar, eu não creio que eu chegarei a esse lugar, mas Deus pode fazer você chegar ali, Deus pode fazer você alcançar, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Por quê? Porque através da oração, nós chamamos o reino de Deus sobre a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Deus vai fazer a vontade dele aqui na terra, assim como ele faz no céu. Então é vontade de Deus que nós sejamos abençoados? É. É vontade de Deus que as pessoas sejam salvas? É. É vontade de Deus que as pessoas sejam curadas, libertas, transformadas? É. É vontade de Deus, porque no céu não há nada disso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos tornar efetivo isso através da oração.
Precisamos orar. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha fazer acontecer o milagre aqui na minha vida, o milagre na vida de fulano, o milagre na família do ciclano. Senhor, eu chamo à existência o impossível do Senhor para que aconteça na vida do ciclano, do fulano, da Maria, do João, do Zezinho, do Huguinho. Senhor, eu creio no seu poder. O que é isso? Através da oração, eu chamo à existência aquilo que não existe para passar a acontecer. Próximo versículo que nós vamos ver. Dai-nos hoje o nosso pão diário. O que isso entende? Que comida não irá faltar na nossa mesa. Quando oramos, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando confiamos nele, não nos falta o mantimento de cada dia. Por isso não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque a própria oração fala que é diário, que é o dia de hoje. Que é o dia de hoje. Temos que nos preocupar com o hoje. Por isso que Jesus fala que a gente deve viver como se ele voltasse hoje. O amanhã pertence a Deus. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente espera que o que aconteça. Amanhã, segunda-feira, é dia de trabalhar, é dia de estudar, né? Já chega dia da folga, né? Mas e se Deus não quiser que exista amanhã? Se ele quiser parar no hoje? Por isso a gente deve se preocupar com o hoje. Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Nós temos que nos preocupar. A própria Bíblia fala, cada dia é o seu mal. O que é isso? Né? Nós temos que preocupar com hoje. O amanhã pertence a Deus. Amanhã vai acontecer. Eu tenho que me preocupar amanhã. Amanhã vai se tornar hoje. Aí eu vou me preocupar. Mas eu tenho que me preocupar com hoje. O que tem para hoje? Senhor, dai-me o pão de cada dia hoje. Nós vemos quando o povo do Egito saiu, né? O povo de Israel saiu do Egito, o que acontece? Deus mandava um maná diário. Ele mandava, sobra, né, para amanhã vocês comerem. Não, vou te dar do mês. Não, Deus dava do dia. E o do dia não permanecia para amanhã, apodrecia. No dia seguinte, que era o dia de hoje, aí Deus mandava a comida do dia. Então, por isso ele fala, né? O próprio Mateus fala o quê? Que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, com a comida que devemos comer. Porque se Deus dá comida aos pássaros, se veste as plantas, quanto mais a gente que somos filhos. Então, por que temos que ficar preocupados com a comida, com o que vamos vestir, que se é Deus quem cuida de nós? Então, este versículo está querendo dizer isso, para a gente descansar e confiar em Deus. Entregar a nossa vida para Deus e entender, o hoje eu estou vivendo? Amém. Glória a Deus por isso, porque o Senhor me deu o de hoje. Amanhã é outra história, Ele vai me dar o de amanhã. Ele vai fazer com que eu tenha a comida de amanhã. Isso fala o quê? Para a gente não se preocupar com o futuro. Se a gente entregar a nossa vida nas mãos de Deus, o futuro está nas mãos dele. É ele quem vai decidir por nós. Devemos viver o hoje. Aí às vezes a gente está preocupado com o amanhã, com o depois da manhã, com daqui uma semana, daqui um mês. E se Jesus voltasse hoje? Vai adiantar a preocupação? E às vezes eu vou arrancar meus cabelos, vou me preocupar, vou me estressar, vou me espernear e preocupado com amanhã, que tem que fazer isso, tem que pagar aquilo, tal. E Jesus está assim, calma, meu filho, é hoje, amanhã eu vou fazer, espera amanhã chegar. Ou então se ele falar, não, eu vou voltar hoje, para que você está se preocupando com amanhã?
Só que nós, seres humanos, temos a tendência a sempre nos preocuparmos com o futuro, com o que vai acontecer. Será o que vai ser da minha vida? Ai, meu Deus, e isso? Ai, Senhor, essa conta para pagar. Eu não devia ter comprado isso. E agora? Como que eu vou fazer para pagar? Isso e aquilo. Ai, meu Deus, ai, Senhor, e... Não. Nós devemos confiar em Deus, entregar a nossa vida, entregar as nossas questões a Ele, falar: Senhor, é isso, ó, retira de mim toda preocupação, retira de mim toda ansiedade, retira de mim toda preocupação com o futuro. Por quê? Porque o futuro a Deus pertence. Então, se o futuro a Deus pertence, eu, como bom servo de Deus, como cristão verdadeiro, eu tenho que entregar a Ele a minha vida. Eu tenho que entregar a Ele os meus sonhos, né? Daniel tem os sonhos dele, a Maria Eduarda, a Daniela, a Sheila, o Sandro. É o que? Entregar o seu futuro a Deus. Senhor, o meu sonho é isso, eu pretendo isso, mas eu entrego em Tuas mãos, porque o futuro é do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. E eu tenho que me preocupar com hoje. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que buscar hoje? O que eu tenho que conhecer hoje? O que eu tenho que entender hoje? É hoje que importa na minha vida. Amanhã eu vou me preocupar com amanhã. Mas o que tem hoje, eu vou me preocupar com hoje. O que eu preciso fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que conhecer hoje? É essa que tem que ser a minha preocupação. É isso que tem que ser o meu entendimento. O próximo versículo diz assim, vamos acompanhar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que isso fala? Não só de dívida, mas a gente perdoar as pessoas. Porque a própria Bíblia fala que se a gente não perdoar o nosso irmão, Deus que está nos céus não nos perdoa. Ah, mas fulano fez isso e isso comigo, fulano está me devendo e eu não vou perdoar. Então Deus também não vai te perdoar a sua dívida. Quer dívida maior que a gente tenha com Deus? Sabe qual é a nossa dívida que nós temos com Ele? Uma dívida de sangue. Ele deu a sua vida por nós. Então temos uma dívida de sangue com Ele para a eternidade. E se não perdoarmos as pessoas, Deus não nos perdoa. Né? O que acontece? Existe uma parábola que Jesus contou de um homem que devia X dinheiro e foi ao seu senhor pedir perdão. Ah, eu não tenho dinheiro agora, né? O cara ficou bravo, mas o cara falou assim: a tua dívida estava perdoada. Vamos dizer que ele estava devendo R$100. Eu não lembro quanto agora era. Aí o que acontece? Ele foi perdoado, saiu alegre, legal. Aí encontrou na rua alguém que devia ele. E o cara devia ele um dinheiro. Aí ele foi, escorraçou o cara, humilhou o cara, falou: você vai ter que me pagar. O cara: pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, não me interessa, você vai ter que me pagar. E falou para a polícia e o cara foi preso. E o que a parábola conta? Que aquele senhor a qual ele estava devendo ficou bravo, mandou chamar ele e falou: eu te perdoei, perdoei a tua dívida. Por que você não perdoou a de quem estava te devendo? Porque a que eu te perdoei era maior do que a que ele estava te devendo. Então, por causa que você não perdoou ele, eu vou te entregar na mão dos carcereiros, que a Bíblia diz que são os demônios. Então, o que acontece? Isso se remete a gente. Deus nos perdoou de uma dívida que não tem preço, que foi a dívida da vida dele. E se a gente não perdoar as pessoas, não perdoar a dívida das pessoas, Deus não vai perdoar a gente.
Então, nós, quando entramos debaixo da misericórdia de Deus, debaixo do perdão de Deus dos nossos pecados, nós precisamos entender que também temos que perdoar as pessoas que nos fazem mal. Ah, mas fulano pisou no meu calo e falou isso de mim, e fofocou isso de mim, e fez isso, não tem perdão. Tem sim. Tem sim. Ah, mas o que ele ou ela fez é imperdoável, foi grande, né? Me humilhou, me fez isso comigo. Não me interessa, tem que perdoar. Por quê? Porque Jesus nos perdoou de algo maior. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, que não tem como pagar. Somente através da misericórdia e da graça dele. Então, se não perdoamos aquelas pessoas que nos fazem mal, automaticamente Deus não nos perdoa. Isso temos que entender que temos que ter um coração amoroso, temos que amar o próximo. A própria Bíblia fala, temos que amar até os nossos inimigos. E mais, orar para que eles sejam abençoados por Deus. Então, quando oramos dentro do Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é o que? Entender, Senhor, eu fiz de errado, mas o Senhor me perdoa, tá? Porque eu também perdoo. Eu perdoei Ciclano, eu perdoei Beltrano, eu perdoei isso. Não é uma troca, é você dizer que o mesmo coração perdoador que está em Deus, está em ti. Porque quando entregamos a nossa vida a Deus, o Espírito Santo ele habita em nós e o que acontece? O perdão ele vem junto, o amor ele vem junto, a graça ele vem junto, a misericórdia ela vem junto. Vem um pacote completo junto através do Espírito Santo para que a gente bote em prática. Mas muitas das vezes nós não deixamos o Espírito Santo fazer a obra que tem que ser feita através das nossas vidas e nas nossas vidas. Então, e por último fala assim, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. O que é isso? Senhor, me livra da tentação. É você falar para Deus, Deus, olha só, tem aquela galerinha ali que fala coisas erradas, que anda do jeito errado. Eu gosto de ficar ali no meio, Senhor, porque o meu eu me atrai a ficar ali. Senhor, me livra desse grupo. Senhor, me livra de falar palavrão. Senhor, me livra, né, de eu andar com más companhias. Me livra do maligno, né? Que é isso? Né, de ser tentado. Eu costumo falar se existe dois caminhos, um caminho curto, que você é tentado todo dia, e o caminho longo, em que você se livra da tentação, passe pelo mais longo. Por quê? Porque é mais longo, mas você vai se livrar da tentação. A tentação, não se enganem, que você pode ser homem ou mulher suficiente para enfrentar a tentação. Fuja dela. O próprio apóstolo Paulo ele fala para o seu discípulo Timóteo assim, Timóteo, fuja das tentações da mocidade. O que está dizendo isso? Timóteo, você não é super-homem. Timóteo, você fulano, você não é super-homem. Ciclano, você não é mulher maravilha. Fuja das tentações. Não existe ser humano forte o suficiente para fugir do pecado sem Deus. Por isso essa oração nos ensina, Senhor, nos livra do mal, faça as tentações passar bem longe, ou então nos dê força para resistir a elas, porque algumas nós teremos que enfrentar. Então o que isso está dizendo? Para Deus nos dar sabedoria e entendimento, uma roda de amigos não, colegas, ou da escola ou do trabalho, que falam palavrão, que chacotam das coisas de Deus, que só fazem coisas más, comentam sobre colar na escola, ou sobre fazer coisas erradas no trabalho. É um grupo para eu andar como cristão?
Não. Mas eu gosto de estar no meio deles. Eles são legais. São pessoas, né, que para minha carne, para o meu ego, né, alimenta. Mas eu vejo que não é o ideal. Então o que eu tenho que fazer? Senhor, me ajuda a livrar dessas pessoas. Senhor, me ajuda a fugir dessas pessoas, porque não convém estar com elas. Eu posso até falar com elas, mas eu não devo andar com elas. Não devo compactuar com os erros que elas cometem. Fugir das tentações. Senhor, me ajuda a fugir da mentira. Senhor, me ajuda a fugir do engano. Senhor, me ajuda a fugir da desobediência. Eu entendo que eu preciso obedecer meus pais. Os meus pais precisam ser honrados, porque a tua palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Então, eu preciso entender que para eu viver muito, eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Como eu honro o meu pai e minha mãe? Obedecendo, sendo submisso, entendendo que o meu pai e a minha mãe quer o melhor para mim. Mesmo eu não concordando, porque obedecer não é concordar, é obedecer. Muitas das vezes não concordamos com muitas coisas, mas temos que obedecer. Por quê? Porque a obediência atrai bênção de Deus. Então nos livra do mal. Deus, quando colocamos a nossa vida diante dele, quando colocamos, né, o nosso viver, a quem está à nossa volta diante dele, ele cuida. Ele nos guarda, ele nos livra. Quantos livramentos eu já tive na minha vida, por quê? Porque eu entreguei a minha vida a Deus e falei: Senhor, livra-me do mal. Senhor, me ajuda a fugir das tentações, a fugir do caminho errado, a fugir das coisas erradas, a desvirtuar dos seus caminhos, dos seus princípios, dos seus mandamentos. Porque quando descumprimos um mandamento, um princípio de Deus, nós saímos da rota de Deus. E estamos indo para o caminho da tentação, para o caminho do erro, para o caminho errado. Então o Daniel precisa entender que ele precisa entregar a vida dele para Deus e pedir a Deus para dar força para ele fugir das tentações, para livrar ele do mal, das coisas erradas, dos pensamentos errados, porque nós pensamos em coisas erradas. Se dissermos que não, já estamos mentindo. Pensamos em coisas erradas, mas não colocamos em prática. Por quê? Porque Deus está na nossa vida. Por isso precisamos ler a palavra o mais possível. Por quê? Porque quando lemos a palavra de Deus, a nossa mente fica cheia de coisas de Deus, cheios da bênção de Deus, e não pensamos em coisa errada. Vou até usar um dito popular mundano que diz o quê? Mente vazia é oficina do diabo. Que é isso? Mente sem palavra de Deus. Mente sem coisas de Deus. Se a minha mente não estiver cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, eu vou pensar coisa errada, eu vou pensar coisa boba, eu vou pensar coisa de maldição para a minha vida e para a vida dos que estão ao meu redor. É fato. Eu vou pensar em me drogar, eu vou pensar em me prostituir, eu vou pensar em mentir, eu vou pensar em fazer coisas erradas, em enganar as pessoas. Por quê? Porque a minha mente está vazia. Por isso, precisamos ler a palavra de Deus. Todos nós necessitamos de ler a palavra de Deus, de ter ela gravado na nossa mente. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, né? Aí vai falando. E vários outros versículos. Por quê? Porque quando eu entranho a minha mente de coisas de Deus, eu não tenho tempo para pensar coisas ruins. Por quê? Porque a minha mente está cheia das coisas de Deus. E, para encerrar, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O final declara:
a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Eu entendo que o reino é de Deus. Eu entendo que o poder é de Deus e que a glória é de Deus. Eu preciso entender isso, que eu não sou poderoso, eu não sou nada perante Deus. O reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, tudo vem dele. E nada vem de mim. Eu só sou o instrumento a qual Deus usa para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas. E eu e aqueles a qual Deus me usa para alcançar, alcance a salvação. Então nós entendemos que o modelo de oração é esse. Através do Pai Nosso, eu faço um check-up geral de necessidade de oração, da soberania de Deus, do que eu necessito, do que Ele vem me livrar, do que eu preciso que traga do céu à terra. Então nós precisamos entender que a oração, não só através do Pai Nosso, mas também através do Pai Nosso, é importantíssima para a nossa sobrevivência como cristão, para nosso conhecimento, para a nossa vida. Porque quando Jesus voltar, se a gente deixar as coisas de Deus para ficar atento em outras coisas, Deus vai vir e vai deixar. Se eu, no momento que é para eu buscar a Deus, ficar atento com outras coisas, na hora que Deus voltar, eu não vou prestar atenção. Então o que vai acontecer? Eu vou ficar. Por isso eu preciso prestar atenção. Por isso eu preciso me dedicar às coisas de Deus. Posso fazer outras coisas? Posso. Eu gosto que não seja pecado, eu posso fazer. Mas eu preciso entender que a prioridade na minha vida precisa ser Deus. Se Deus for a prioridade na minha vida, tudo mais vai ser acrescentado. Amém? Que nessa noite a gente venha entender isso e venha tornar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.